Hora de mais uma informação exclusiva. Quero contar para você sobre um atacante venezuelano oferecido ao São Paulo no fim da semana passada. Kervin Andrade, jogador da seleção do seu país e que pertence ao Fortaleza, foi sugerido ao tricolor. Essa consulta se deu na semana passada quando o Diogo Silva, responsável pela carreira do Kervin Andrade, esteve no CT da Barra Funda para apresentar detalhes do jogador. O Kervin está fora dos planos do técnico Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza, embora tenha feito uma temporada passada bastante boa. Em 2024 foram 35 jogos, 7 gols e 5 assistências. O Diogo foi recebido no São Paulo, apresentou os detalhes, falou que consegue tirar o atleta do Fortaleza sem custos no empréstimo até o fim do Campeonato Paulista do ano que vem. São Paulo seria obrigado a pagar apenas os salários que estão dentro da realidade financeira do tricolor. O negócio só vai avançar se houver o sim do Hernan Crespo e também da comissão técnica, que prometeram analisar e estudar o futebol desse ponta, que tem bastante talento, muita qualidade nos pés, mas que ainda não conseguiu se firmar com a camisa do Lion. Só para completar em relação ao São Paulo, o tricolor busca um lateral direito e mais um atacante de velocidade. Essas são as principais prioridades do mercado do São Paulo nesse momento. Tricolor que vem de 4 derrotas seguidas. Perdeu para o Flamengo no sábado, já havia perdido antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, para o Mirassol, para o Bahia e para o Vasco da Gama. Até por isso, o Z4 virou algo bastante próximo. Quero te atualizar agora sobre a possibilidade de Pablo Maia ser vendido pelo São Paulo em julho. Você deve ter encontrado nas redes sociais notícias dando conta de que o volante tem negociações para deixar o tricolor. Consultei o São Paulo e representantes do atleta e posso assegurar que não há nenhuma proposta oficial nem algo parecido. Houve uma sondagem muito leve já há algum tempo de um clube espanhol e esse clube acabou por não seguir nas conversas, então o próprio staff do Pablo Maia dá a chance de uma negociação para julho como muito pequena, para não dizer mínima. Isso também tem a ver com o fato de que o Pablo, se recuperando de uma contusão que o afastou durante bastante tempo, ainda não conseguiu assumir o papel de protagonista no São Paulo. A expectativa é de que a partir da volta, após a pausa do Super Mundial, aí sim, ele retome a condição de titular absoluto e na janela de dezembro ou então em julho do ano que vem possa aparecer alguma coisa mais importante. Se o assunto é venda de volante, hoje o São Paulo está muito mais preparado para negociar o Bobadilla do que qualquer outro jogador. O paraguaio que perdeu espaço com o Zubeldia também não deve ser tão utilizado sob o comando do Hernan Crespo. Então, se pintar uma proposta que permita ao São Paulo pelo menos recuperar o investimento feito no jogador, esse negócio acontecerá. A saideira sobre o São Paulo, Hernan Crespo será apresentado nessa terça-feira como novo treinador tricolor. Bora falar agora sobre o São Paulo, para te trazer novidades sobre Lucas Ferreira. O Matheus Alves foi vendido com o CSKA e embarcou na noite dessa quinta-feira rumo à Rússia, negócio de 6 milhões de euros. E a grande pergunta que fica para o torcedor do São Paulo agora é, e o Lucas Ferreira? Corre o risco de também ser negociado? Posso assegurar que nesse momento existem sondagens, mas zero proposta oficial. Existe a expectativa por parte do staff do jogador que ao fim da Copa do Mundo de Clubes o mercado na Europa comece a se aquecer e possam pintar ofertas para o atacante. Lucas Ferreira, que chegou a ser alvo de um clube da Alemanha e o Krasnodar da Rússia, enquanto discutia a renovação do seu contrato com o São Paulo. O contrato foi prorrogado, o aumento salarial garantiu também novas multas rescisórias e a partir daí, São Paulo se sente bem mais confortável para manter o atleta. A ideia do presidente Júlio Casares não é negociar o Lucas Ferreira nessa janela. Ele entende que se continuar no clube, o Lucas pode se valorizar e ser vendido daqui a 1 ano ou 6 meses por cifras bem superiores. Mas, diante da dificuldade financeira do São Paulo, se a proposta for boa, pode haver negócio. Só para lembrar também que o São Paulo já fez 4 negociações nessa janela de transferências ou perdeu 4 atletas, né? O Matheus Alves negociado com o CSKA, o Igor Vinícius liberado para jogar no Santos, o Liziero que não teve seu contrato renovado e o Juan Tressoldi que foi devolvido para o Sassuolo. Hora de falar sobre o São Paulo, quero te atualizar sobre 2 especulações que surgiram nos últimos dias. O zagueiro Marlon, ex-Fluminense, e o lateral direito Ricard Sanches, que é espanhol, poderiam ser novos reforços do tricolor. Vale a lembrança de que o São Paulo avançou nas tratativas com Gonzalo Tapia, atleta que pertence ao River Plate. Você soube primeiro que o chileno era o alvo do São Paulo em vídeo dessa quarta-feira. Pois bem,
Sobre Marlon, o Marlon está livre no mercado, você vai lembrar dele, ele surge no Fluminense, chega aí para o Barcelona, para o Shakhtar, enfim, disputou a Copa do Mundo de Clubes pelo Los Angeles FC e não teve seu contrato renovado, ou seja, está livre no mercado. Consultei uma fonte são paulina e a resposta foi chance zero. Também perguntei sobre esse Ricardo Sanches, nunca havia ouvido falar sobre esse jogador, é um espanhol de 25 anos de idade que pertencia ao Granada, também ficou livre no mercado a partir de junho. Consultei essa mesma fonte do departamento de futebol tricolor e a pessoa assegurou que o Ricardo também não será contratado. Jogador com 7 partidas pelas seleções de base da Espanha, mas fora dos planos do tricolor. Só para completar, importante registrar também que o empresário do Alan Franco esteve na terça-feira no CT do São Paulo. Ele foi lá para avançar nas tratativas pela renovação do contrato. Com o tricolor, a expectativa é de que nos próximos dias tudo esteja sacramentado e o Alan Franco estenda seu vínculo, que se encerra em 31 de dezembro. Hora de falar sobre o São Paulo. Você já sabe que o Morumbi é a segunda maior fonte de receita do tricolor, certo? Contei para vocês alguns dias atrás que na temporada passada foram 170 milhões de reais a partir do estádio. Isso equivale a 25% do faturamento total do tricolor. Esses 170 milhões são graças a shows, eventos, sócio-torcedor e bilheteria. Pois bem, o São Paulo vai garantir ainda mais dinheiro com o seu estádio em realização de shows depois de um novo acordo com a Live Nation, a responsável por levar os principais shows do mundo para o estádio tricolor. A partir de agora, além de ganhar uma renda fixa por cada show, o São Paulo terá direito a R$20 por cada ingresso vendido. Isso significa que um show para 80 mil pessoas vai acrescer em mais ou menos 1.600.000 a receita tricolor. O São Paulo faturava num show grande, com estádio lotado, cerca de R$2.900.000. A expectativa é de que a partir de agora, cada show arrecade ou garanta ao São Paulo 4,5 milhões de reais. O tricolor tem 5 shows garantidos daqui até dezembro. São 2 apresentações do Oasis, uma do Linkin Park, uma da Dua Lipa e mais um do Imagine Dragon. Dessa maneira, com os 5 shows, a expectativa do São Paulo é de faturar cerca de 22 milhões de reais, bastante dinheiro. Essa grana, por exemplo, é suficiente e sobra para pagar um mês inteiro da folha salarial tricolor. São Paulo que ainda negocia mais um ou outro show para esse ano, mas o calendário bastante complicado de jogos atrapalha. Tricolor que tem sido procurado para marcação de shows até 2027. Para completar, responder sobre o São Paulo, durante o programa do Nicola, a pergunta que mais me foi feita por torcedores do Tricolor é se Matias Rojas, meia paraguaio de 29 anos de idade que passou recentemente pelo Corinthians, interessa mesmo ao São Paulo. Especulação que tomou conta das redes sociais. Só para lembrar, o Matias Rojas passa pelo Corinthians, vai à FIFA cobrar 40 milhões de reais do Timão e já conseguiu a vitória em primeira instância. Esse debate agora foi para a Corte Arbitral do Esporte. Depois de sair do Corinthians, o Matias Rojas passa pelo Inter Miami e nesse momento defende o River Plate, onde não consegue jogar. Só para você ter uma ideia, ele foi para a Copa do Mundo de Clubes e não saiu do banco de reservas. 8 partidas e 1 gol desde que foi contratado no início dessa temporada. E o boato do Matias Rojas no São Paulo ganhou um pouco mais de força por conta da ótima relação entre São Paulo e River Plate. Os clubes, inclusive, estão finalizando a negociação do Gonzalo Tapia, atacante chileno de 23 anos de idade, que chega ao São Paulo por empréstimo de uma temporada ao custo de $100 mil. Se o São Paulo quiser ficar com o jogador, vai ter de gastar algo na casa dos $2 milhões. Pois bem, voltando ao Matias Rojas. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa super importante na estrutura tricolor para perguntar se o Rojas poderia ser comprado. A resposta, abre aspas, nenhuma chance. Não queremos meia atacante. Hoje a busca é por um lateral direito, fecha aspas. E aqui vem outra informação importante. O São Paulo não pretendia trazer um lateral direito, por entender que o Cédric Soares, o Mike, o Igor Felisberto e também o Ângelo, que já foi negociado com o Strasbourg, mas só se muda para a França ao completar 18 anos, que esse quarteto seria suficientemente capaz de garantir segurança na lateral direita. O Hernan Crespo pensa diferente e entende que apenas o Cédric Soares hoje está pronto para essa função. Todos os outros 3 garotos da base parecem muito imaturos, segundo o técnico argentino. É por isso que o São Paulo está no mercado em busca de um lateral direito que chegue sem custos e bastante barato em relação a salário. Estou atrás de nomes e assim que conseguir descobrir para vocês, eu volto para contar, tá bom?
Agora te falar sobre o São Paulo, que andou sondando laterais direitos que atuam na Argentina. Os nomes: Advíncula, peruano de 35 anos de idade do Boca Juniors, e Fabrício Bustos, 29 anos, atleta do River Plate. Fabrício Bustos, você vai lembrar, teve passagem pelo Internacional entre 2022 e 2024. São Paulo nem pretende contratar um lateral direito, mas o Crespo é que tem batido nessa tecla sobre a necessidade de mais um jogador para essa posição, especialmente depois da saída do Igor Vinícius. Hoje o São Paulo conta com o Cédric Soares e com meninos. O Mike seria a primeira opção, mas o Mike tem mais 6 semanas de ausência por causa de uma lesão. O Igor Felisberto e o Ângelo hoje são avaliados pelo Crespo como muito jovens, muito novos para esse desafio. Até por isso, o Crespo é quem tem batido na tecla sobre a necessidade da contratação de um jogador. O Advíncula foi sondado, mas não deve haver avanços. A questão da idade, os 35 anos e a queda física do Advíncula, que teve sempre o seu porte físico como um grande trunfo, tudo isso contribui para que o São Paulo não demonstre tanta intenção. O Advíncula chegou a ter seu nome colocado numa lista de eventuais dispensados do Boca Juniors, mas o Boca garante que vai manter o atleta. Já o Fabrício Bustos, o grande lance é a questão financeira. Hoje ele está avaliado em 3 milhões de dólares. E o São Paulo não vai, em hipótese alguma, investir toda essa grana num lateral. É importante contar que o São Paulo tem hoje como prioridades a busca por atacantes de lado de campo e por um meio-campista. Preciso te contar agora como o São Paulo pode conseguir alcançar R$1 bilhão de patrocínio master. Você sabe que em abril desse ano houve uma renovação de contrato com reajuste em todos os vencimentos no acordo com a Superbet, casa de apostas esportivas. São Paulo pode alcançar até R$1 bilhão até 2030, mas para isso precisa ter resultados esportivos bastante interessantes. Separei aqui os valores e as condições. São Paulo tem fixos R$680 milhões até 2030. Os outros R$388 milhões estão condicionados à performance. Quase todos os prêmios estão ligados a título, mas também tem prêmios por vice-campeonato e presença em semifinais, bora para separar por cada uma das temporadas. Começando com os valores fixos. São Paulo na temporada de 2025 tem R$80 milhões fixos, que saltam para 95 milhões no ano que vem, sempre 5 milhões no ano seguinte, sempre 12, sempre 18, até que na última temporada de contrato serão R$120 milhões. Agora sim, bora aos prêmios. Cada título do Campeonato Paulista rende R$2 milhões. Título da Copa do Brasil vale 5 milhões, vice-campeonato R$1 milhão na Copa do Brasil, presença na semifinal do torneio de mata-mata brasileiro mais R$1 milhão. O Campeonato Brasileiro paga R$20 milhões de prêmio. Libertadores da América ou Sul-Americana, R$10 milhões pelo título, R$3 milhões pelo vice-campeonato e R$2 milhões pela presença na semifinal. Intercontinental, aquele Mundial de Clubes do fim do ano, título vale R$20 milhões, o vice-campeonato vale R$10 milhões. E se o São Paulo conseguir estar na Copa do Mundo de Clubes e ser campeão, R$30 milhões. O vice-campeonato vale mais R$20 milhões. Já uso o espaço para comentário para dizer o que você acha que o São Paulo será capaz de conquistar até 2030. Estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.